Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de perder por 11 votos na comissão especial que analisou a admissibilidade do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o governo viu, na última semana, antes da votação em plenário, 3 partidos, o PP, o PRB e o PSD, orientarem suas bancadas a votarem a favor do impeachment. O Brasil em Debate convidou os deputados Caetano, do PT da Bahia, e Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, para comentar o processo de impeachment no plenário da Câmara. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria inicialmente de perguntar ao deputado Caetano como o governo está observando como foi essa última semana, esses últimos dias, e qual a expectativa do senhor, então, para a votação em plenário. O governo tem observado com muito cuidado a movimentação dos parlamentares, das bancadas. Nós achamos que ao iniciar a comissão, nós tínhamos 16, 17 votos e fechamos com 27 votos. Então, nós crescemos durante o processo do debate nas comissões. Consequentemente, então, estamos trabalhando para ganhar e para impedir que passe o impeachment no plenário. O governo está muito convencido disso e tem trabalhado exatamente para poder ter essa vitória em plenário. Obrigada, deputado Caetano. Deputado Silvio Torres, o senhor concorda com essa avaliação que houve um crescimento na comissão de impeachment? Porque, assim, uma outra análise que era feita é que a comissão havia sido formada pelos líderes da base aliada. Pois é, eu acho que talvez o deputado Caetano estivesse com uma visão ou uma informação sobre a primeira comissão formada especial, que é aquela que foi de uma chapa, um chapão que foi votado no plenário e que depois o Supremo Tribunal Federal determinou que se dissolvesse. Aí, então, foi feita uma nova comissão. Essa nova comissão, ela foi monitorada pelo governo, feita em parceria com as lideranças dos partidos da base do governo, e por isso a expectativa era muito maior do que 16 deputados ou 17 votando contra o relatório. Eu acho que o que ocorreu, aliás, é o que vem ocorrendo agora no dia a dia, é um desembarque, digamos assim, dos partidos governistas que estão migrando por uma posição a favor do impeachment numa velocidade muito grande, especialmente depois que a votação da comissão do impeachment confirmou a aprovação do relatório. E eu creio que nessa velocidade que as coisas estão andando, vai ser muito difícil o governo evitar uma derrota que eu acho que vai ser surpreendente até mesmo para nós que estamos a favor do impeachment. Obrigada, deputado Silvio Torres. Deputado Caetano, com esse desembarque, né, com o PP, com o PSD e com o PRB, que compunham inclusive o ministério da presidente Dilma Rousseff, anunciando o voto a favor do impeachment. Já se sabia que as bancadas estavam divididas. Como o governo pretende recompor o centro, recompor a base aliada? E há tempo de fazer uma mudança antes da votação? Estabelecendo a verdade, reestabelecendo a verdade. Na verdade, a gente já sabia que o PRB já não estava fechado com o governo com relação à votação do impeachment. A gente já tinha isso, o PRB já tinha anunciado, oficializou mais recentemente. Né? E os outros partidos também, nós sabíamos que todos estavam divididos. Né? Então, perdemos alguma coisa, mas perdemos pouco. Estamos recuperando em outras áreas, em outros partidos. Obviamente que a oposição, com a boa parte da mídia, tem construído um discurso, né, de que já está resolvido, já está ganho, e não está, mesmo porque nós temos trabalhado intensamente. O governo está muito tranquilo, que tem condição de chegar com mais de 186 parlamentares votando com o governo aqui no domingo que vem. E
essa é uma batalha constante. Tem dia que um perde, outro ganha. Tem dia que outro perde e outro ganha. Essa é uma batalha constante, que ela só termina no domingo de tarde ou à noite, quando for a votação. Nós estamos convictos de que vamos barrar o golpe que está sendo construído aqui nessa casa no domingo que vem. Obrigada, deputado Caetano. Deputado Silvio Torres, colocação do deputado Caetano, a questão de golpe versus impeachment. Como é que o senhor responde a isso? Bom, eu vou lembrar que quando começou a movimentação em torno de uma saída da presidente Dilma, começou com o Tribunal de Contas da União elaborando um parecer aprovado por unanimidade no TCU, que acusou a presidente de ter cometido um crime de responsabilidade. Eu acho que foi nesse momento em que se materializou efetivamente uma possibilidade do impeachment. E não foi a oposição que criou isso, né? A gente precisa sempre ter em mente, a oposição tem no máximo 100 deputados aqui na Câmara dos Deputados. O restante é governo. Então, se hoje nós chegamos... era, até porque... o restante, pelo menos, é considerado governo. E se nós da oposição naquela época tínhamos a disposição de caminhar no sentido de um impeachment, ou até da renúncia, e não era só pela questão do Tribunal de Contas da União, é por tudo que já vinha desde as eleições, aquilo que foi prometido, aquilo que foi levado como um estelionato eleitoral, pintando um Brasil de uma cor que absolutamente já não era realidade em 2014. E quando foram sendo descobertas também e confirmadas denúncias através da Operação Lava Jato, e a economia que começou a derreter-se praticamente, jogando às ruas milhões de desempregados no Brasil, os investidores fugindo, enfim, todo esse quadro quase caótico que nós estamos vivendo, eles foram consequência não de qualquer golpe, foi consequência de uma má administração, de incompetência, de não ter competência não só para governar, mas sequer foi capaz o governo de sustentar a sua base escandalosamente grande, né? 400 deputados. Então, para querer trazer isso como um golpe e culpar a oposição por isso, eu lamento. Eu acho que é não querer continuar enxergando uma realidade que está nas ruas, né? É a população que foi para as ruas, são as pesquisas que estão demonstrando o desencanto total, a desesperança total com o governo. Nós não queremos assumir essa responsabilidade total, porque não seríamos capazes sozinhos de fazer o impeachment da presidente da República. Ela é fruto, como eu disse, de nenhum golpe. Ela é fruto dos erros do próprio governo, e o governo que reconheça isso antes de ficar acusando o outro lado, digamos assim. Obrigada, deputado Silvio Torres. Deputado Caetano, eu estou até procurando aqui porque hoje na Agência Brasil, na EBC, há uma reportagem dizendo que, de acordo com Data Popular, a população das classes C e D não consegue entender a discussão entre golpe e impeachment, inclusive. Para essa população, inclusive, essa discussão toda é uma discussão da elite entre o governo e a oposição. Como é que o senhor vê essa questão, inclusive porque se coloca muito que a população iria se revoltar contra o golpe ou contra o impeachment? Tudo que o deputado Silvio disse é o discurso que está sendo construído pelo PSDB, pelo DEM, por uma parte boa da mídia. Não é? Pega-se um fato e dentro desse fato constrói um discurso. Concretamente, nada do que ele disse aí está no processo. Qual é o objeto concreto do processo de impeachment? Qual é o objeto concreto? São as pedaladas fiscais e os decretos concretos suplementares. Não é? Ambos não são crimes. As contas de 2005 nem foram ainda discutidas pelo TCU. 2015. É 2015. Não foi discutido, não foi ainda debatido nessa casa, nem no Senado Federal. Não se aprovou, nem se desaprovou. Onde é que está exatamente o crime das pedaladas fiscais que foram feitas, que diversos governadores fazem, dos decretos?
O deputado Silvio foi prefeito, sabe muito bem que, no caso, nas ditas pedaladas fiscais, foi uma antecipação de receita feita por uma instituição financeira e, consequentemente, em seguida paga pelo governo, quando o governo botou recurso em caixa. Os decretos dos créditos suplementares também não atingem as metas fiscais, ela não é mensal, ela é anual, ela se discute anualmente. Isso está respaldado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, onde há crime com relação a isso? Lá, exatamente nesse processo que foi criado aqui na Câmara, não tem nada a ver com Lava Jato, nem qualquer outra denúncia. Esse é um discurso que foi acoplado, que foi construído pela oposição para tentar ganhar a opinião pública e para jogar para a torcida. E por isso que eu disse no início que a primeira coisa que nós temos que fazer é cada vez mais restabelecer a verdade. A presidenta Dilma não tem telhado de vidro. Ela não está sendo investigada na Lava Jato. Todo mundo sabe disso, que ela não está sendo investigada na Lava Jato. Muito pelo contrário. Ela fortaleceu a Polícia Federal, o Ministério Público, no sentido de que pudesse apurar, sim, todas as denúncias que tivessem a todo instante. A presidenta Dilma nunca demitiu nenhum delegado da Polícia Federal por estar investigando qualquer pessoa ligada ao PT ou qualquer outro partido, muito pelo contrário. Então se construiu um discurso e com esse discurso se construiu um golpe em cima disso. Não é golpe tirar uma presidenta que não tem telhado de vidro, que não tem um crime configurado, não é? E se colocar uma presidenta que foi eleita com 54% dos votos, 54 milhões de eleitores, e botar um presidente que tem 1%, e que inclusive tem sido denunciado em diversas delações da Lava Jato, tanto ele quanto o vice-presidente que eles querem colocar, que é o Eduardo Cunha. Não está correto, não está justo. A sociedade precisa saber disso e está sabendo disso. Por isso que, às vezes, há uma certa dificuldade das pessoas entenderem o que é golpe, o que não é golpe. O golpe é por isso, é um golpe à Constituição. Não é? Não se tem hoje aqui dentro, um discurso político que quer se tirar presidente politicamente, não tem um crime, não tem uma ação jurídica, um crime jurídico, sabe? Não tem um problema jurídico apresentado nos processos que estão sendo levantados aqui nessa casa, pelo menos essa é a minha leitura e a leitura de muita gente aqui na casa. Obrigada, deputado Caetano. Deputado Silvio Torres, essa reclamação que o deputado Caetano faz, que esse processo sobre as pedaladas e a abertura de crédito sem, os decretos de abertura de crédito sem autorização do Congresso, não sustentariam, então, um processo de impeachment e estariam sendo utilizados como justificativa para o afastamento da presidente sem, então, o fundamento legal necessário. Olha, primeiro é bom que se deixe claro que o Supremo Tribunal Federal foi quem definiu como constitucional todo o processo de impeachment que terminará aqui na Câmara no próximo domingo. Não foi ninguém mais, ninguém menos do que a Suprema Corte Brasileira. Estabeleceu todo o rito. Estabeleceu todo o rito. O que se seguiu após essa definição do rito foi um relatório que foi elaborado em cima das denúncias apresentadas por juristas, corroboradas por milhares e milhares, outros milhares de juristas em todo o Brasil, constitucionalistas, e calcada na Lei de Responsabilidade Fiscal, que vale, como o deputado lembrou, eu fui prefeito, ele também foi prefeito, tem milhares e milhares de prefeitos do Brasil, que não podem fazer menos ainda do que fez a presidente da República. Primeiro crime, que precisa ficar claro, não foi um adiantamento, foi mais de um ano e meio, em que o governo se utilizou de bancos públicos para cobrir despesas que, os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, eram responsáveis pelos repasses de programas de governo. E o governo deveria repassar o dinheiro. Durante mais de um ano e meio, o governo não repassou esse dinheiro e os bancos bancaram. Quem tem banco público é o governo federal. As prefeituras não têm banco público para fazer isso. E isso se configura, não tem nenhuma dúvida, se configura no empréstimo, que não foi autorizado. Assim como os decretos de suplementação, eles ultrapassaram o ano fiscal e só foram corrigidos
porque o governo conseguiu aprovar com efeito retroativo, né, o que tinha feito de errado. A base mais do que clara para configurar um crime. Agora, dizer que não tem conotação política, é lógico. Aquilo que está que se dizer, não, que estão incluindo isso, incluindo aquilo, isso é incluso naturalmente. O impeachment é um processo também de julgamento político. E não é um julgamento político que vem só do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado posteriormente. É um julgamento que a população brasileira, na sua ampla maioria, fez. Agora, dizer que a oposição faz parte de um conluio, que está tendo um conluio, olha, eu acho que o povo, por mais que pareça que não entende as coisas, a pesquisa às vezes pode confundir, o povo sabe muito bem o que ele quer e o que ele não quer. Mais de 60% da população quer o impeachment da presidente, e eu acho que isso já é suficiente para legitimar a saída dela. Obrigada, deputado Silvio Torres. Deputado Caetano, acho que muitas vezes se esquece que o que está sendo analisado pelo plenário da Câmara é a admissibilidade da abertura do processo. O mérito ainda será julgado pelo Senado Federal. O processo vai ser conduzido, inclusive, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Na opinião do senhor, os deputados, eles já estão fazendo uma antecipação do mérito? Claro e óbvio. E só a título também de esclarecimento, não tinha nenhuma norma do TCU que impedisse as ditas pedaladas fiscais. Não tinha norma. Tanto que Fernando Henrique fez, que Lula fez, que Alckmin fez, que diversos governadores fizeram, e obviamente que após diversas denúncias e auditorias do TCU, aí o TCU baixou as normas. Depois que o TCU baixou as normas, consequentemente, o governo não fez mais. Então, não infringiu não cometeu nenhuma ilegalidade com relação a isso. E como eu estou dizendo, se constrói todo um discurso, o próprio deputado disse aqui, o deputado que eu respeito muito, e vejo sua atuação aqui em plenário, ele disse, não é, que normalmente o governo corrigiu dentro da lei. Corrigiu dentro da lei aquilo que foi feito com relação aos decretos. São duas coisas diferentes. E para deixar claro, a questão da pedalada fiscal, a antecipação que teve dos bancos públicos foi para o Plano Safra, para a pequena agricultura, para a agricultura familiar, para ajudar, para a expansão das universidades. Então, foi exatamente por uma coisa concreta, objetiva, que a população necessita, para atender a população exatamente mais necessitada, e sem cometer nenhum crime, nenhuma ilegalidade. Não teve uma corrupção, um ato concreto de crime, de dolo, de corrupção feita pelo governo com desvio de recursos. Não tem discussão sobre isso. O objeto não é isso. O objeto são apenas essas duas questões. Nada mais. Tudo que está se falando aí é falácia, é conversa, é debate, é política, é argumento para poder justificar uma postura do PSDB e do DEM que não tiveram votos para ganhar a eleição e não tem votos para ganhar a eleição ainda aqui nesse país. Um dia poderá ter, e nós vamos respeitar se tenha, basta ver as pesquisas. É verdade que a Dilma tinha 68% que queria o impeachment, baixou para 61%, e o Eduardo Cunha, que 77% da população quer que seja afastado. É ele que vai presidir? É ele que vai ser o vice-presidente se tiver o golpe aqui nessa casa? O Temer tem 1%, que sai de uma eleição direta com 54 milhões de votos para ir para uma eleição indireta com 513 deputados. Nós não fomos eleitos aqui para fazer eleição indireta. Portanto, eu acho que o processo democrático do nosso país está sofrendo, sabe, com esse processo todo, né? Nós somos contra essa ruptura do sistema democrático do nosso país. Nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos. Se tem erro, nós temos que corrigir os erros, mas nós não podemos ferir a Constituição Federal e trazer um golpe de volta para cá para atingir exatamente o coração do povo brasileiro, que é o coração da democracia brasileira. Obrigada, deputado Caetano. Deputado Silvio Torres, duas colocações, 2 pontos que o deputado Caetano levantou. Primeiro, que não havia uma determinação do TCU, não havia nenhuma proibição do TCU para as pedaladas, e depois que o TCU
fez uma norma, então, o governo não teria mais descumprido isso e que os governos anteriores teriam se utilizado do mesmo expediente, né, das pedaladas. A segunda colocação, que os fins para os quais as pedaladas teriam sido utilizados, os recursos teriam sido nobres, teriam sido os programas sociais. Como é que o senhor avalia esses dois pontos? Eu vou primeiro lembrar que não é o TCU quem faz a lei. Quem faz a lei é o Congresso Nacional. É a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela já prevê que não se pode gastar como foi gasto, desviar recursos, buscar recursos fora do orçamento, sem autorização do Legislativo. Tudo isso vale, como eu vou repetir, vale para o prefeito, ex-prefeito, vale para mim, ex-prefeito. Qualquer prefeito que tivesse feito 0,01% do que a presidente fez, não teria chance, não passaria do Tribunal de Contas, já estaria cassado. E esse argumento de que foi desviado o recurso para atender programas sociais, que foi bem utilizado, isso com todo respeito, eu acho que isso aí é um argumento pueril, porque a lei, ela existe para determinar o que deve ser feito com aquele dinheiro. Então, essa coisa de que os fins justificam os meios, então com isso nós vamos justificar qualquer irregularidade, qualquer crime em todos os setores. Então esse argumento não vale. Agora eu quero repisar o que você falou no início. O que a Câmara está fazendo, e o Senado poderá fazer, é admitir o processo. E admitir o processo será permitir que a presidente, além da ampla defesa que já teve aqui na Câmara, em todas as instâncias por onde tramitou o processo, possa fazê-lo no Senado, onde terá um prazo de 6 meses para que isso que está sendo dito pelo governo hoje se confirme. Não teve crime, isso foi um golpe. Terá tempo para fazer essa defesa. Então, eu não vejo que ninguém está atingindo o coração da democracia. Eu acho que não houve um processo mais democrático do que esse até hoje para, inclusive, testar as nossas instituições. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante do país. A democracia está sendo respeitada em todos os sentidos, o direito de defesa, o direito de acusação, todo mundo está tendo oportunidade de discutir nas ruas, nas redes sociais, os debates como esses que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que não embora seja muito provavelmente o fim de uma era, digamos assim, de um governo, não é o fim do mundo para o Brasil. O Brasil com certeza vai recomeçar exatamente por onde ele já devia estar há muito tempo, que é trilhando a democracia. Obrigada, deputado Silvio Torres. Deputado Caetano, considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade de bater esse papo aqui com o novo deputado e ex-prefeito, com os colegas nesse processo político. E mantenho minha posição inicial de dizer, sim, que nós estamos vivendo um momento delicado da situação política nacional, onde quer a todo custo tirar uma presidente da República que não cometeu nenhum crime, que não está estabelecido nenhum processo aqui na casa, especialmente nesse processo que foi construído aqui para Eduardo Cunha, por vingança de Eduardo Cunha, porque o PT, os 3 votos do PT, foi declarado que não votaria no Conselho de Ética a favor de Eduardo Cunha. Por vingança, ele abriu isso com o apoio da oposição brasileira para tirar uma presidenta da República que não tem telhado de vidro, que não cometeu crime e colocar no seu lugar um vice-presidente que tem 1% da população, de apoio da população. O PSDB, como tem pedido terreno juntamente com o DEM, aproveitou esse momento para se juntar a Eduardo Cunha, para se juntar a Michel Temer, no sentido de dar o golpe, tirar a presidente Dilma e assumir o poder com Eduardo Cunha na vice-presidência. Nós não aceitaremos e vamos lutar até os últimos instantes. Obrigada, deputado Caetano. Deputado Silvio Torres, rapidamente para concluir, por favor. Olha, primeiro lembrar que o vice-presidente Michel Temer foi eleito na chapa da presidente Dilma. Então, ele tem tantos votos quanto ela, digamos assim, se ele vier a suceder. Aliás, constitucionalmente, é isso que se espera, né? É o que está previsto. Segundo, que o deputado Eduardo Cunha não tem esse poder
que estão lhe atribuindo, né, de ser capaz de promover o impeachment da presidente da República só por uma vingança. Eu acho que isso realmente é um argumento muito frágil. Eu acho que, ao final, dizer que nós estamos não só convictos de que o impasse será resolvido e ele é o único caminho que nos resta no meio de tanta desesperança, como também que o Brasil sairá fortalecido dessa crise, a democracia sairá fortalecida e nós vamos recomeçar, eu acho que com bastante esperança pela frente. Deputados, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no Brasil em Debate. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá!